Fala galera do Universo Oz, tudo bem com vocês? Temos mais um vídeo para vocês aí sobre futebol, mais um giro da rodada do Brasileirão. Conosco aqui os nossos integrantes do Universo Oz. Vamos começar pelo Peruca? Não, o Peruca vai ser por último. Vamos começar pelo Brunão. Dá o seu salve do dia aí, Brunão. Salve galera do Universo Oz, mais um vídeo pra gente aí. Vamos que vamos. Gu, dá um salve aí pra galera, Gu. Salve galera do Universo Oz, tamo junto. É isso aí, nós temos o Peruquinha aqui, nosso Peruquinha. Ah, sim, agora a gente vai falar um pouco mais sobre essa peruquinha aí. Quando o assunto chegar, né? Olha aí um breve resumo aí do que aconteceu nos nossos últimos dias e que resultou nessa peruquinha aí. Dá o seu salve aí, seu peruquinha, seu Renato Peruca. Pode falar. Fala galera do mundo nosso. Beleza? Meio desanimado com essa peruca aqui, mas vamos que vamos, né? Mas o O Tietê Renato tá te mandando um joia, mano. Não, um Reage. salve ali. Esse cara longe do São Paulo consegue me fazer raiva. Você vê, né, Renato? Isso aí é saudade. Galera, antes da gente começar os assuntos do nosso giro da rodada, só lembrar vocês para que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo, compartilhem e não se esqueçam de quando se inscrever, apertar o sininho lá também para vocês receberem as notificações dos nossos vídeos. A gente está fazendo vários conteúdos em vídeos apartados aqui. Ó, avião subindo. A gente vai ter vários vídeos vários conteúdos em vídeos apartados, então vai surgir muita coisa legal para vocês aí, então estejam atentos aos nossos próximos vídeos. Bem, o Peruquinha tá ajeitando o cabelinho dele ali, então a gente vai falar hoje sobre os nossos times aqui que a gente já tem costume por falar. Eu confesso que eu mandei pro Brunão, eu já não me lembro qual é o primeiro vídeo, é o Santos do Diniz, olha o Diniz batendo palma ali pro Renatão. É isso aí, Renatão. Bem, nós tivemos então na última partida aí o clássico de Santos e São Paulo, vencido pelo Diniz, né? O Diniz foi o profundo conhecedor do tricolor paulista. Renato vai falar alguma coisa, quer ver? Quer falar, Renato? Por enquanto não, deixa eu chegar no São Paulo que eu vou falar. Tá bom, então vamos seguir então o Santos. O Santos ele conseguiu passar pelo São Paulo no último final de semana. Nesse momento que a gente está gravando o vídeo, acabou agora há pouco a partida contra o Grêmio. É um empate, né? 2-2, o Marinho fez o último gol. O Santos que vem fazendo boas partidas, né? Ele vem com um time limitado que ele tinha. O Diniz ele vem conseguindo fazer boas atuações. Claro que está longe de ser um postulante a título. Talvez dificilmente vai ter culhão para brigar nas vagas lá de cima, mas é um time que faz um campeonato dentro do seu parâmetro, dentro do que ele já estava esperando. Então o Diniz ele consegue fazer isso. Tem o Marinho voltando. Será que o Marinho está voltando? É uma boa pergunta para a gente fazer para os nossos comentaristas aqui, né? Os nossos colegas de canal, para saber se o Marinho está voltando a ser o Marinho do ano passado, né? Vou começar por essa, né? Vamos começar por essa. O que vocês acham do Marinho? O Marinho, alguns dias atrás, a gente falou que a gente estava meio receoso com ele, que talvez o Diniz teria mudado ele. E aí o Marinho já fez gol na rodada passada, fez gol nessa rodada. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o Marinho. Não vamos falar de Santos, vamos falar de Marinho. O que vocês acham do Marinho? O Marinho tá voltando, o Marinho 2020 tá voltando para 2021? Vou começar pelo Renato. Eu acho que ele é um bom jogador. Se eu fosse ele também ia ficar puto com o Diniz, né? Mas ele é um bom jogador. Você não é ele e já tá puto com o Diniz, né, mano? Hã? Você não é ele e já tá puto com o Diniz, já. Imagine se fosse ele. Cara, é normal que ele volte a jogar. Eu acho que ele é um bom jogador, sim. Ele teve, acho que o pior momento que acho que eu vi ele jogar foi no Grêmio, né? Dali em diante, acho que nos outros times ele foi bem. Brunão, Marinho. Cara, Marinho, ele fez um partidaço, uma temporada muito boa ano passado, né? Então a gente acostumou a ver aquele Marinho, principalmente quem joga cartola ali, sabe que o Marinho era garantia de pontos. Depois da lesão, acho que a lesão afetou muito ele ali. A final da Libertadores também ele ficou meio frustrado e ele não começou bem a outra temporada. Aí um ambiente como o Santos muito conturbado ali, chega técnico, sai técnico, tira casaco, põe casaco. Então, não ajuda pra ninguém, né, na verdade. E aí ele perdeu alguns jogadores importantes, Soteldo de um lado, que chamava a marcação também, né, tinha o Pituca que era um motorzinho do Santos, então mudou muita coisa, né? Então ele tá se readaptando, chegou o Diniz agora, tá entendendo ele tá entendendo o Diniz.
Mas o Marinho sempre foi perigoso, sempre foi agudo, né? O problema é que o Santos tem ele como principal jogador e fácil de ser marcado, né? Então a galera já manja já quem é, não tem aquela divisão de holoforte junto com o Soteldo. Então isso dificulta talvez. Então eu acho que houve essa adaptação dele. Mas eu acho ainda que é, eu não sei por que ele não, eu acho que não vejo que ele vai fazer uma temporada como o ano passado. Vejo isso até porque o elenco não ajuda ele a fazer isso, né? Então, mas eu acho que ele ainda assim é um jogador valiosíssimo, tanto para o campeonato, como pro Santos, como pro Cartola, mas ainda é mais abaixo do Marinho que já foi. Tanto que ele até foi cogitado em outros clubes, né? Alguma coisa aí, algo de errado não está certo, né? Se isso existiu, né? Então, é isso. E todo jogador Talvez, bom quer ganhar título, né? Ele sabe que no sim, Santos vai ser difícil esse ano, então é isso. é Vamos isso embora. aí. O Gu quer falar um pouco sobre Marinho aí? Pô, o Marinho, né, me salvou, não, me salvou, realmente me salvou ano passado de não passar vexame no Cartola. Realmente, o Marinho do ano passado foi um excelente jogador, né? Arrisco dizer que ele foi o melhor jogador disputando, né, os campeonatos brasileiros. E esse ano eu espero, né, eu torço muito pela volta do Marinho do ano passado, né? Gosto muito do Marinho e espero que ele volte aí no seu melhor. E até completando a informação que o Brunão comentou, né, sobre o Marinho do ano passado, que dificilmente ele vai fazer uma outra temporada. Na verdade, eu acredito que foi a melhor temporada do Marinho, pelo menos a que eu me lembre, assim, foi a melhor temporada do Marinho, até mesmo pela dificuldade que o próprio time do Santos passava, né? Então eu acho que dificilmente, se a gente for pegar o Marinho para trás aí, não vai encontrar uma outra temporada como foi a do ano passado. E para frente também dificilmente a gente vai ter uma outra temporada igual o Marinho teve. Mas o que o torcedor do Santos torce e espera aí é que ele volte a ajudar o Santos da melhor forma possível, como vem ajudando nas últimas rodadas, nas últimas semanas. E aí, para a gente indicar o próximo confronto do Santos, a gente tem um confronto o Bruno falou de Cartola, né? Dos dois mitos de Cartola, né? A gente tem de um lado o Marinho, do outro lado o Hulk, dois jogadores, assim, excelentes, mas que pontuam bastante porque sofrem muitas faltas, porque chutam muito a gol, e sim, vira e mexe, fazem os seus golzinhos, são cobradores de pênalti dos times. E aí eu falo para vocês aí, eu não vou nem perguntar Hulk e Marinho, eu vou perguntar direto Santos versus Atlético Mineiro, que é o nosso próximo confronto aí do Santos, que a gente vai opinar, o Brunão já deixou ali próximo do Diniz batendo palma pro Renato ali, ó. Tem o nome de, Natan. tem o nome de cada um ali. Os comentários sobre o São Paulo e o Diniz versus São Paulo, eu vou deixar pro São Paulo, pro Renato comentar. Mas aqui a gente vai falar de Santos e a gente já vai pro confronto então do próximo final de semana, de domingo, às 8h30, Santos e Atlético Mineiro em Santos. Vamos aos palpites. Bruno? Me deixe por último para eu ir anotando aqui, pode ser? Claro, seu pedido é uma ordem. Eu vou passar então pro Gu. O Gu vai dar o palpite primeiro. Eu aposto em. Difícil. Vai ter gol dos dois lados. 2x2. 2x2. 2x2 Atlético Mineiro, boa. 3-2? Então, 2x2. Eu 2x2. ia falar 3x2, eu pensei, mas o empate acho que vai ser mais possível. 2x2. 3-2, Gu. Quem é o próximo? Renato? Próximo é Renato. Vai ser 3-0 Atlético Mineiro. Galera, pode colocar o SG em peso aí do Atlético, hein? Dá pra ser eu agora, pode ser eu agora que eu já tô no Pode jogo. ser você então, mano. Você que chamou aí. Hum, hum, Eu acho que vai ser 2-1. 2-1. Não, 2-1 Atlético Mineiro. É isso. 1x2 então, né? 1-2 aqui, ó. Cara, eu tava pensando aqui, eu tô propício a colocar. Pra mim seria 1x0 ou 2x1.
mas eu acho que os dois times vão tomar gols, e não é nem por conta da... Por exemplo, o Santos não é todo esse time assim para fazer gol no Atlético, é que o Atlético, realmente, a defesa do Atlético tá um queijo suíço. É, e é na Então Vila, né, mano? Na Vila o Santos vai bem, né? Então, eu colocaria 1-2 também aí, Brunão. eu acho que esse 1-2 serve pra tanto para ambos os lados, viu? Pra falar a verdade. Pode ser 1-2 ou 2-1, é isso que você É, quer falar? exatamente. Eu acho que existe essa possibilidade aí. Forte. Bem, enquanto o avião tá decolando aqui, mais um palpite dado aí então sobre o Santos Atlético Mineiro. Demos os nossos palpites, falamos um pouco sobre o Santos e a gente vai passar, né? O Santos é isso. Alguém tem alguma coisa a acrescentar do Santos? Não, Podemos passar então. Passamos para o próximo time. O próximo time passamos. é Red Bull. o líder do campeonato brasileiro, Bragabu, Red Bull Bragantino. É isso que eu falo para os vossos senhores. Um time que a gente vem comentando bastante, até a gente no começo do canal a gente não tinha cogitado inicialmente falar do Bragantino, mas pela força que o Bragantino vem apresentando aí, a gente vê que foi uma ótima escolha falar também do Bragantino, apesar da gente não ter nenhum torcedor desse time. É um time que vem surpreendendo. A gente comentando antes da gente iniciar nossos vídeos aqui, a gente comentou que o Bragantino ganhou do Corinthians, ganhou do Flamengo e ganhou do Palmeiras. Uma sequência assim que, se a gente for pegar qualquer outro time aí da primeira divisão, teria imensas dificuldades para conseguir. O Bragantino foi lá e conseguiu. E digo mais, sem Claudinho, que é sempre a nossa discussão. Mas e o Bragantino sem o Claudinho? E o Bragantino sem o Claudinho? E o Bragantino sem o Claudinho. Então, nas 3 partidas, no Corinthians agora eu não me recordo se o Claudinho estava, tá? Até peço perdão. Mas com certeza contra o Flamengo e contra o Palmeiras ele não estava presente. E o Bragantino conseguiu fazer 3 gols, um ataque extremamente positivo aí, com média acima de 2 gols aí por partida, quase 3. É um time que vem, assim, surpreendendo não, porque o Bragantino vem fazendo um bom trabalho, mas a ponto de estar na liderança talvez seja uma surpresa. E aí fica a pergunta, né? Eu vou colocar justamente essa pergunta. É uma surpresa vou fazer que nem o pessoal da TNT que faz, né? O Bragantino está na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. É uma surpresa? Verdadeiro ou falso? Bruno? Falso. Acho que não é uma surpresa. Até porque geralmente no começo de campeonato a gente sempre tem times aleatórios, né? Tudo bem que eu acho que agora, indo pra sétima rodada que a gente vai, Que vai para a sétima. indo pra sétima rodada já tá na hora dos times grandes começar a reagir. Então, assim, beleza, o Palmeiras perdeu pro Red Bull, né? Mas tá ali, chegou ali no G4, o Galo tá ali também. O São Paulo tá meio atípico, mas eu acho que é falso porque o Red Bull ele já é essa promessa desde o ano passado, né? Então a gente vem falando dessa promessa. Então vem com um trabalho sendo feito desde o ano passado. Então, na metade do campeonato do ano passado do brasileiro, ele já começou a dar o ar da graça de que era um time que ia começar a responder. Manteve o técnico, né, que é o Barbieri. E eu não acho que eu não acho que deixa de ser surpresa aí, né? Não é uma surpresa, ele tá como líder do Campeonato Brasileiro. E aí eu lembrei de um comentário, não gosto de dar razão pro Gabriel, mas ele fez uma pergunta semana passada que foi se a gente via o Red Bull como uma das forças aqui dos paulistas, né? Pra, Acho que foi na retrasada. alguma live que a gente fez. Eu fiquei pensando nisso, né? Que eu tinha falado. A minha resposta foi que a médio e longo prazo sim. Que a curto prazo, que foi a pergunta dele, que é pra esse ano já, no campeonato desse ano, se a gente via assim, eu falei que não. Né? E o Red Bull vem calando minha boca nessas 2 últimas Sim. rodadas. Quase tacaram E, pedra do é, home office, quase tacaram pedra em mim. e aí eu até falei que, pra mim, o time do Red Bull sem o Claudinho, eu até justifiquei dessa maneira. Sem o Claudinho, ele, pra curto prazo, não. Com o Claudinho pra curto prazo, sim. Ainda falei que as Olimpíadas ia atrapalhar e tudo mais. Mas e aí, entrando no que o Gabriel falou, realmente, sem o Claudinho, os caras estão indo lá no Flamengo metendo sarrafo. Ontem, apesar da escalação do Abel, a gente vai falar, fez a parte dele contra um time fortíssimo, não tem o que ser dito. Então, assim, cara, ele não tá tomando conhecimento de ninguém, não. Assim, tá. E tá jogando um futebol que você
tem receio, tipo, você realmente sabe que o Bragantino vai fazer gol. Sim. Esse é o ponto. Ontem ele tava sem o Léo Ortiz, meu, e tomou um gol do Palmeiras, que é um dos seus zagueiros, um dos seus líderes da defesa, e ainda assim ele tomou só um gol do Palmeiras ali. Então, cara, não é surpresa nenhuma. Vamos então à pergunta para o dono do avião ali, o Renato Piruca. Renato Piruca, o Red Bull Bragantino, o Bragabu, está na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. É uma surpresa? Verdadeiro ou falso? Cara, eu acho que é falso. Acho que pro início de campeonato é normal que, tipo, alguns times consigam se desprender, entendeu? Agora, vamos ver as rodadas pra frente, que começa ao elenco fazer a diferença, como o Brunão falou. Eles já conseguem se virar sem o Claudinho. Agora vamos ver quando o elenco começar a cansar, tiver mais rodadas pra frente. E querendo ou não, acho que eles só estão só agora só no brasileiro, correto? Eles já Não, saíram da Sul-Americana. Sul-Americana eles têm. Então na Sul-Americana. Na Sul-Americana também, né? Ah, Agora tá. tá, né? Porque eu vi a entrevista do Arthur falando que eles têm Então, ambição de eles têm dois protagonista ali. campeonatos. Então, eu acho que, o princípio, não é falso, não é verdadeiro. Eu acho que ele é Mas normal você que tinha se falado elimine. falso. É uma surpresa, sim ou não? Não, acho que não. Então é falso. Lembrando que isso que o Renato falou é verdade, gente. Eu tinha esquecido. Tem a Sul-Americana, assim. Não muda o meu palpite, na minha opinião. Mas a Sul-Americana, me parece que, pela entrevista do Arthur, é um objetivo deles ali também. E esse negócio do elenco pode acabar Fazendo colocando. diferença. Isso, pra ele não chegar lá na frente como líder, talvez. Mas Sim. é isso aí. Mas tem Gu, time para brigar pelas 5 posições aí, pelas 5 primeiras. Sim. Eu acho que ele chega entre os 6, na minha opinião. Acho que chega, hein? Também acho que chega. Verdadeiro ou falso aí para a afirmação que eu trouxe de que o Red Bull Bragantino é uma surpresa estando na primeira colocação do brasileiro, sendo o líder? Para mim é uma surpresa, tá? Eu vou explicar por quê. Eu acredito que em um campeonato que tenha Palmeiras com ótimo elenco, Atlético Mineiro com ótimo elenco, Flamengo com ótimo elenco, a gente tem o Internacional, que até ano passado era um dos favoritos a ganhar o título do brasileiro. O próprio São Paulo também, que Perdeu de podia 5 a ser 0 pra esse perdeu, né? Internacional. Mas podia ser um dos campeões também do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, sim, é uma surpresa o Bragantino estar entre os primeiros. Não tiro o mérito, tá, do Bragantino. É um time muito redondo, é um time que está se comportando muito bem sem o Claudinho, né? Espero que quando o Claudinho voltar, continue atuando bem, né? Mas eu acredito que sim, é uma surpresa. Eu não esperava que o Red Bull Bragantino, por mais que fosse está sendo um belo time, está sendo muito bonito de ver jogar, mas eu não acreditava que ficaria em primeiro lugar com tantos times fortes, né? Disputando o campeonato. Verdadeiro então para o Gu. Só lembrando, só fazendo um adendo aí, o Bragantino ele é o atual líder do Campeonato Brasileiro, mas ainda com asterisco, tá? Porque Atlético Paranaense tem uma partida a menos, e aí se vencer essa partida a menos consegue passar o Bragantino, e o Flamengo tem 2 partidas a menos, então se ele ganhar essas 2 partidas, ele também passa o Bragantino em pontos. E aí só para completar, a minha opinião sobre a afirmação, eu acredito que seja, assim, dependendo do Bragantino, para mim é falso, porque não é uma surpresa, tá? A surpresa é dos outros times não estarem acompanhando. Mesmo que seja um início, a gente agora não tem uma Libertadores, não tem a Copa do Brasil está parada agora, então talvez os times eles pudessem se concentrar um pouquinho melhor no brasileiro e não está se fazendo, ou pelo menos o campeonato está extremamente equilibrado, né, por baixo. E aí por isso que o Bragantino conseguiu se sobressair. Mas para mim, o Bragantino estar na colocação lá em cima não é uma surpresa, para mim é uma afirmação falsa, tá bom? Então a gente vai seguir aí para o palpite do Bragantino, Bragabu. A gente tem aí o confronto entre pais do Corinthians, então o Bragantino e o Atlético Goianiense, os dois que já bateram na cara do Corinthians esse ano.
Nós vamos de palpites, então vamos começar com o nosso amigo corintiano, o lado corintiano do grupo. Gu, dê seu palpite para Atlético, Gu e Red Bull Bragantino. 2-0 Corinthians. Ué, Desculpa, 2-0 Bragantino. não entendi. Caramba. 0-2 então. Eu acho que por mais que o Atlético Goianiense tenha um bom time, eu acho que não vai chegar a ganhar do Red Bull. Ó, o aviãozinho. Vou eu então dar o palpite agora pra gente mudar um pouco as posições. Pra mim o SG do Bragantino é impossível em todas as partidas do Campeonato Brasileiro. Vai tomar gol em todas as partidas naquelas. Acredito que saia gol pros dois lados aí, tá? Eu vou de 2-1 pro Bragantino. Eita, peraí. Já. É 1-2 aí. 2. Aí. Gol do Natanael aí pra quem quiser apostar. Vamos de Renatão. Vai ser 2-2. Jogo de bastante gol. 2-2. Renatão tá mureteiro hoje, hein, mano. Eu vou de 3-2 aqui, ó. 3-2. Não, 2-3, não, peraí. Não, 2-3. 2-3, quero apostar no Braga. É isso aí, então, os palpites aí estão aí gravados. Esses são os palpites de Bragantino, então a gente vai confrontar depois aí para ver se acertamos, se erramos, mas a gente vai seguir para o próximo time a ser secado, digamos assim, e o próximo time será o Corinthians do Gol. Eu pensei em colocar uma lápide na... A música de velório, o que é isso? Gente, antes do Hugo começar a falar, eu só tenho que comentar uma coisa. O mundo ele realmente está de pernas pro ar. O Jônibus fez um gol hoje. E digo mais, ele ia fazer 2. Mas como o Renato tinha colocado o Maidana no time dele e ele é pé gelado no Cartola, o Maidana foi lá e fez o gol contra. Mas iam ser 2 gols no jogo. Maidana, vai se ferrar, Maidana. Vamos lá, Gu, então fala um pouco sobre o seu time e fala um pouco mais sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista aí, se você conseguiu acompanhar as informações do jogo de hoje também, traga-nos para esta live, para esse vídeo, no caso. João Ronaldo, né? Não tem outra descrição, né? É um baita atacante, né, velho? Nunca critiquei o jogo. Está numa fase incrível. Trocou a chuteira, né? Trocou a chuteira. Deixa eu perguntar, Gu, pra você é um problema aquela chuteira lá? Que chuteira? Não, imagina, nenhuma. Pode usar verde? Não, podia ser verde listrada com branco, podia ser rosa com pintinha laranja, não importa a cor da chuteira. Tem que falar pros caras lá do Corinthians, mano, porque os caras não acham a mesma coisa, não. Meu, ele fez tanto elogio ao João no começo que eu achei que a gente tinha mudado para o time pra do Eurocopa. Bayern. A gente tava na Eurocopa. Não, mas assim, vamos falar sobre a realidade do clube do Corinthians, né? Obrigado. Sou feliz como todo torcedor, né, com a vitória do seu time, mas não podemos ficar felizes com uma vitória em cima do Sport Recife, que é um dos candidatos a cair para a Série B. Mas acredito que a vitória foi importante, né? Na verdade, qualquer jogo, uma vitória é importante, né? Sempre somar 3 pontos é importante no Campeonato Brasileiro. Mas eu espero que o Corinthians encontre um rumo, porque a gente ainda não tem uma definição de jogo, nós não temos ainda a certeza se o técnico fica, se o técnico vai embora. Muitos jogadores que estão no Corinthians hoje recebendo R$800 mil e não conseguem dominar uma bola direito, né? Então realmente é complicado para o Luan, mas assim, torcer por dias melhores, porque a situação tá crítica.
técnico O já cara- tá pra cair já. É isso que eu ia falar, mano. O cara ganhou hoje e estão querendo derrubar o técnico. Quando perde, quer derrubar. Quando ganha, quer derrubar também. Nunca vi. Eu acho que é igual, é como eu falei, né? A gente ganhou em cima de um clube, do Sport Recife. Eu acho que não, é o mínimo que a gente poderia ter feito, mas Mas, Gu, Ah, o mas São isso aí é Paulo, por relativo, exemplo, tinha ia que falar ganhar isso do agora. Cuiabá, da Chapecoense, O São e Paulo não tinha que ganhar ganhou. desse time aí, não ganhou, e o Renato vai passar pano pro Crespo depois, É, mano. Tá tudo exatamente. certo, velho. não, a gente não Ele pode até passar saiu da pano, live, ó. porque Nossa, mano. é passando pano que a gente chegou nessa situação, entendeu? Aí, ó, Então, ó. Ele até apertou o botão sem querer Até lá, saiu mano. Olha lá. fora ali, ó. Tá mudo. Tá mudo. Esse cabelinho dele tá muito bom, Tá mano. me escutando? Renato Casagrande, Tamo não, mano. Casa Grande, pode crer. Renatão Casagrande. Tá coçando isso aqui, gente. Você... Você ia falar alguma coisa, Renato? Eu não. Tá bom. Do Corinthians. Então Não, seguimos é que falando. Mas é, a gente pra perguntou pro Gu finalizar, se tinha que derrubar o técnico. E aí ele falou que não fez mais que obrigação de ganhar do esporte. E a gente falou que o São Paulo também tinha obrigação de ganhar do Cuiabá e do Chapecoense. Que mesmo assim você vai passar pano pro Crespo depois. Tinha que ter ganhado do Santos. Ali era obrigação. Entendi. Ah, mas vamos deixar pro São Paulo. Deixa o menino falar do Corinthians. O Corinthians já tem pouco espaço, só tem espaço no programa do Neto, coitado. De resto, não tem espaço mais em lugar nenhum. seus E aí- zoiudos! Seus pés de rato. É 30 minutos falando da diretoria e o restante é de comercial. Isso é de brincadeira. Ele fala meia hora e. Fala, Veloso. Aí solta do 10, nada. 10 Fala, Veloso. segundinhos. 10 segundinhos que a gente tem que chamar o Merchan. Então, só para finalizar, eu acredito sim numa vitória em cima do Fluminense. Mas é aquilo, né? Eu nunca perco a fé no meu Corinthians. Sempre Não vou entendo, torcer queria pela- derrubar o técnico e confia na vitória contra o Fluminense. Não, eu confio na vitória, mas é assim, como eu falei, passando pano, né, que a gente chegou nessa situação. Aí, Renatão, Né, fica a fechando- dica aí. Fechando os olhos pro Luan, que a gente chegou nessa situação, com o cara sempre recebendo 800k por mês, não dominando uma bola. E aí eu poderia falar sobre o elenco inteiro, né? Mas aí tomaria muito tempo esse vídeo, não é a intenção aqui agora. Mas acredito sim, né? Numa vitória em cima do Fluminense. Mas acredito que o Corinthians tem que melhorar muito o seu futebol. Mano, é só mandar a torcida organizada aí lá na casa dele e falar pra ele ir embora. Tem que dar uma coça que nem fizeram com o Lucas Lima. É isso que tem que acontecer. Coça que Gu. levou foi o de Paula, né? Verdade, mas beleza, depois vai então. falar disso. Gu, se o Luan marcar um gol nessa próxima partida contra o Fluminense, você vai estirar a peruca na próxima live? Aí eu visto a peruca na próxima live. Se Ah, eu marcar. eu vou no cartola já. se o Luan Cavei, gente. Cavei a peruca aí pra próxima. A gente vai fazer a peruca rodar aí. Mas vamos então. Alguém algo a acrescentar aí sobre o Corinthians? Não? Então seguimos pro palpite. Ô, Gu, você tava falando aí, todo falando sobre o Corinthians. Eu quero que você comece aí com o seu palpite em cima de Fluminense e Corinthians. Jogo lá em Fluminense. 2x1 Placar. pro time bicampeão mundial. Deu uma travada É. ali, mano. O São 2 a Paulo tá... 1, Não, São então. Paulo é tri, né? Vai ganhar. Time Fora de alvinegro, né? casa. Não tem jeito. É. Vai, lógico que vai. O palpite Tem dele, né, comigo, Brunão? hein? Tem comigo. Fala aí, vamos trazer um pouco pra realidade aí. Brunão, seu palpite pra Fluminense e Corinthians. Oxe, acho que vai dar 2x0 Fluminense. Tolo. 2x0 Fluminense. Fredão vai marcar o Vou dele. deixar nosso querido Vai. Peruca por último. Eu vou dar o meu palpite, que será 0x1. 0x1. Não, 0x1 não, é 1x0, desculpa. É, 1x0, porque é. é em casa. 1x0 pro nosso querido Fluminense, tricolor das Laranjeiras. E agora o palpite do Renatão aí, pra fechar. Vai ser um jogo difícil, eu acho. 3x1 pro Fluminense. Conhece esse começo do Renato aí já. Tudo clubista. Tudo clubista. Ah, entendi. Entendi. Você foi o único que colocou vitória pro seu time e a gente que é clubista. Tudo clubista. Mas tem que avisar pros caras do Fluminense também que eles são clubistas, né? Tudo clubista. Senhores, esse foi o giro então do Corinthians, né? A gente passou algumas opiniões aqui sobre os jogos anteriores, sobre o próximo jogo, fizemos os palpites. Eita,
Passado o ventando, hein? assunto Ó a Corinthians, ventania. nós vamos. Tá ventando. Passado o assunto Corinthians, nós vamos pro próximo time que é o Palestra. O time mais Palestra. badalado. O time mais badalado. Ou balada. É o time mais badalado, Aqui é, concordo com o Renato. festejando até hoje, mano. Crise. Se o São Paulo tá comemorando o Concordo. Paulista, a gente tá comemorando a Copa do Brasil e tá tudo certo. Concordo que é o time mais badalado. O Brunão, o nosso palmeirense do Universo Oz, vai falar um pouco sobre Palmeiras. Com você, Bruno. Rapaz do céu, hein? Que semaninha Toma também. Red Bull que te dá asas, cara. Se a Toma do Red Bull que Renato. te dá asas. Mano, se esse fosse o nosso problema, era o menor deles. Perder pro Red Bull. Agora, o de futebol não nem precisa falar, né? Vamos falar do momento Nelson Rubens aqui, que tá mais fácil. Exato. Eu vou tentar dar uma resumida Exatamente. aqui, né? A gente fez um bom jogo no final de semana lá, tal, beleza. Ganhou lá contra o Juventude, foi esse, né? Foi contra o Juventude. E aí começou. Não, foi de Contra a manhã, América. contra o América. Contra a América. Aí já começou o problema aí, porque o idiota do Patrick de Paula quis meter o Justin Timberlake no meio do campo, lá com os brincos, as argolas, Os o caramba. brincos. Então, tipo, mano. Enfim. E aí já fez merda ali. O Lucas Lima um dia antes já tinha ido pra balada clandestina. Tudo que vocês sabem. Aí o idiota do Patrick de Paula não prestou atenção no que aconteceu. Foi Ah, mas aí eu vou ter que entrar e falar aí, ô Brunão, o cara 2 dias atrás já tinha visto o bagulho, mano, já. Não, Ele então. já tinha visto que era um case de insucesso. Não, eu sei, eu tô falando isso. O idiota, mano, tinha visto isso, fez merda no domingo de manhã e ainda à noite foi fazer merda de novo, mano. Ah, é assim. Então, essa é a situação. E só podia resultar no que resultou ontem, né? 3-1 pro Bragantino. Desse jeito no. Fora o show, né? Foi um jogo movimentado pra quem gosta de futebol, foi legal. Assim, tipo, bastante gol pra um lado só. É... Mas é isso, o Palmeiras tá vivendo essa instabilidade aí na real. Eu acho que vou chamar a atenção aqui por um fato aqui que a galera provavelmente deve ter visto aí. Tirando a questão de campo, eu acho que não é demérito nenhum perder pro Bragantino na casa dos caras lá, porque eles vêm bem, né? Claro, tipo, não tô feliz, mas também é diferente de perder pro CRB, por exemplo, igual a gente já perdeu. Perder pro Flamengo, beleza, mas enfim. E aí eu acho que o que pegou mesmo dessa semana do Palmeiras, cara, foi a questão do Abel Ferreira, né? Não sei quantos viram a entrevista dele aqui. Mais uma vez, né? Ele gosta de dar uns. Então, Vai fazer um mano. show, Vamos mano. combinar que ele tá louco pra ir pra Portugal, gente. Vamos combinar isso Então, aí. essa é o ponto aí. Eu acho que é uma pergunta que eu vou até deixar pra gente discutir um pouquinho rapidamente aqui, é a impressão de vocês, né? A minha impressão de que ele já tá cavando isso daí desde da época que ele começou a colocar os reservas lá no Paulista, eu acho. Eu acho que ali ele já tava começando a querer dar um miguezão, e aí depois ele veio com aquela conversa que o idioma de Portugal ele achou que era mais próximo, que ele falou que ia ser mandado embora a qualquer hora e não. E a cobrada que ele deu ontem na diretoria foi pra cavar. É igual a gente quer ser mandado embora, fica dando O migué aí Vanderlei no trabalho. Luxemburgo foi demitido por muito menos. É que o Vanderlei não tinha, né, ganhado tantas coisas recentemente. É, mas Por ele exemplo. foi. A chamada foi nessa linha, não foi de reforço, de não sei o quê. Mano, mas é que o Vanderlei os caras estavam esperando um momento, né? Então, assim, a minha opinião é que realmente tá acontecendo alguma coisa aí, ou realmente o Abel quer ir embora, me parece que esse é o desejo dele, e de repente, mano, eu só não acho que é muito estranho, ainda mais o Abel Ferreira, ele chegar e fazer esse tipo de declaração, assim, foi uma das declarações mais fortes assim, contra a diretoria que eu já vi, assim, nos últimos tempos agora, assim, tipo, o cara chegou realmente e falou, ó, eu avisei, vocês não me deram, assim, tipo, mano, foi muito forte. Reclamou do. Porque ali ele podia ter atingido a diretoria, os jogadores. Mano, ele atirou pra todo lado, tá ligado? Então. É... Eu não sei se tem um esquema, um acordo aí com a diretoria, ó. Começa a dar merda lá que eu te mando embora, você volta pra Portugal e tá tudo certo, entendeu? De repente também pode ser assim, porque no Campeonato Brasileiro tem aquela. A regra agora, né? Então, tem que entender. Aí de repente ele começa a mostrar insatisfação pra pedir as contas, tá ligado? De E o repente é Gauchão isso. tá de férias, né? Tá sem Hein? clube. Renato.
Então, aí assim, eu acho muito cedo pra falar disso, né? Mas eu acho que nos próximos dias aí, eu não sei, cara. Eu acho que o Abel Ferreira não tá mais afim, não. E Minha opinião é que ele tá com a passagem comprada já, mano. também. E assim, eu acho que os jogadores também tá no mesmo Já, tão, barco. Tá no mesmo já tá de barco. saco cheio dele já também, né? Tô achando que tem alguma coisa errada. Aquela escalação de ontem ali, gente, pelo amor de Deus. Assim, é justificável também, porque ele tá sem zagueiro né, praticamente, ele só tem o Renan, né? Então, mas aquele como que é Barbosa? Alguma coisa Barbosa, Danilo Barbosa, né? Mas ele podia Não escolher o veio. Danilo, mas ele tinha o Danilo Barbosa ou o Felipe Melo pra puxar pra trás, um dos dois. Então, Ah, mas só me tipo, fala uma coisa, por exemplo, a eu única estava coisa, pensando. peraí, Gu, rapidinho, a única decisão que pode ser contestada ali, assim, talvez, seja ele ter deixado o Kusevich no banco, porque o Kusevich estava no banco, se eu não me engano. Então, talvez ali mesmo com o Kusevich voltando de lesão era melhor do que o Felipe Melo ali na zaga sozinho, né? Talvez essa seja uma Sim. justificativa. Mas realmente ontem no jogo de ontem, a defesa estava toda defasada, realmente. Não justifica perder, tal, não correr atrás, pelo menos tinha que fazer gol, né? Mas não justifica a declaração dele também. Ele O tem Gu queria. reforço. Os caras estão estourados no departamento médico, da mesma forma que o Crespo tem os caras estourados no departamento médico, entendeu? E você não vê o Crespo Sim. falando a mesma coisa que ele falou. Enfim, pode falar, Golfo. O que muda do Palmeiras ano passado, que ganharam 3 títulos, foram 3 títulos, né? Um Um foi essa brasileiro. temporada, né? Não foi Isso, esse ano, então quer dizer. É, vamos colocar fo- o Palmeiras ano passado, então, que ganhou Libertadores e Copa do Brasil, Então, desculpa, e o título Brasileiro, foi esse ano. não, Copa do Brasil, tá certo. Foi esse ano. tá certo. E Os dois foram esse ano. A Libertadores também, Copa do perdão, Brasil e foi, Libertadores, perdão. os dois foi esse ano. Isso, da temporada foi esse passada. ano. Então, As câmeras dos dois. só Voltou. recapitulando, então, O Renato tá o que fora. muda O Gabriel também. para o Palmeiras, que ganhou esses 2 títulos, e o Palmeiras agora, no início do Brasileirão? Porque acredito que o elenco não tenha mudado tanto, né? Acredito que o Abel Ferreira fez um ótimo trabalho ganhando esses títulos para o Palmeiras. E por que essa indignação com o Abel? Não, a Pra indignação com você, o Brunão. Abel ou Você a que. indignação do Abel? Eu não entendi. Do Abel e com o Abel. O que fez o Abel perder, talvez, o seu elenco? O que está É, acontecendo com o Palmeiras, né? Porque o time, teoricamente, é o mesmo ainda, né? mano, assim, eu acho que assim, primeiro, o que que muda da temporada passada pra essa nem não muda nada em termos de jogador, né? É, dos títulos que ganham pra cá não muda nada. Mas eu não vejo grandes contratações do Abel Ferreira. Ele, tipo, meus reforços chegaram. Ele pegou um elenco que já estava pronto, trouxe, eu acho que o Alain Pereur. E tinha um outro que eu não lembro, o Danilo Barbosa aí, que ele trouxe também. Acho que dos nomes que ele pediu foram esses dois que veio. Aí ele tentou trazer os reforços que ele queria. Então ele estava pedindo um centroavante, além do Luiz Adriano. Então tentaram o Borré, conversaram com. Chegaram a conversar com o Diego Costa. Ele pediu um outro meia lá também do time lá dos Estados Unidos também. Estavam falando com outro cara aí também que tá para chegar em agosto. Então, assim, quando os reforços que ele pediu não chegou nenhum, e os que talvez chegue e venha para agosto, que foi até um pedaço da entrevista dele falou: "Ah, vai chegar quando meus reforços em agosto?" e tudo mais. Então, assim, ele pegou o time na temporada e fez o que dá para fazer, e ele quer os caras que ele pede. E me parece que a diretoria do Palmeiras está bem centrada em falar, cara, não é o momento, tentou negociar o Borré lá, mas não rolou. E essa insatisfação dele, que tudo que ele pediu não chegou, Não né? chegou. Entendeu? Então, e aí ele tem um outro trecho lá da conversa dele, que é até falando disso aí do que mudou, que ele falou que o Pepe Guardiola falou do Phil Foden, não sei se vocês viram lá ele falando. Ele falou Não vi. ele falou assim que o Pepe Guardiola no final da Champions League falou assim: "O Phil Foden ganhou a Copa da Premier League, ganhou uma Copa inglesa e chegou na final da Champions League. Acabou de subir da base lá e tudo mais, fazendo, né, os jogos que fez.
como é que eu vou motivar esse cara no ano seguinte se ele tiver com outra cabeça já, tipo, pedindo passagem, querendo ser titular? Então ele já meio que se referia à cabeça do Patrick de Paula, a cabeça dos caras, entendeu? Então aquelas tretinhas que eu falava de mascaradinho, realmente ele deixou escancarado que aquilo existe. Que ele, a mesma temporada que a galera ganhou tudo, ele não tá conseguindo tirar isso tudo desses mesmos jogadores. Foi isso que eu entendi, entendeu? Então, assim, eu particularmente esse elenco aí pra mim, eu acho que realmente tem que dar uma sacudida, né? Não é de agora que eu falo isso pro Gabriel, né? Já falei isso pra ele algumas vezes, mas não dessa forma. Mas é isso, Gu. Os reforços que ele pediu, ele não tem nenhum reforço. Inclusive o Alain Pereur, ele tinha um que é um zagueiro meio lateral, e os caras do Palmeiras não quiseram continuar com ele e não optaram pela compra do jogador. Então aí o outro cara que ele O tinha Pereira já foi embora já? já não foi, não sei se ele foi embora, mas o Palmeiras não optou por compra dele. Não vai exercer a compra. Então o cara que ele pediu não pode jogar mais, que é um zagueiro, onde ele tá tendo maior problema, porque ele tá sem Vinha, tá sem o Gustavo Gomes está sendo vigiado pela Europa, enfim. Então ele tá insatisfeito, né? E aí ele tem cobrança e tudo mais. Enfim, é isso, mano. Mas eu acho que a satisfação dele é essa. E eu acho que ele não tá conseguindo tirar tudo do time que precisa tirar. E aí fica nisso. Na verdade, eu acho que ele nunca tirou tudo, assim, igual todo mundo fala, assim. Ele fez um bom trabalho, mas com tempo de validade. Entendeu? Eu acho que É é isso isso. aí. Então a Mas gente essa é a falou um pouco semana do sobre o Palmeiras Palmeiras. aí, mano. É isso aí. É mais no É. Abel Ferreira mesmo e ver o que vai dar. E o Renato falou um pouco sobre o Palmeiras. Você quer acrescentar alguma coisa, Renato? Ou você quer começar com os palpites já? Acho que eu já vou começar com os palpites. Então, o princípio dos palpites aí está em suas mãos. 2-1, Palmeiras e Bahia. 2-1 Palmeiras. Peraí. Ih, aí ferrou, hein, Brunão? 2x1 Palmeiras? Aí Uhum. aí é triste, hein? Tem certeza, Renato? Você não gosta do Palmeiras Vitória, ganha, nem nada. vitória do Bahia, então, hein? O Gilberto já. 2x1 Palmeiras. Errou. Próximo. Vamos de palpite pro Gu. Eu vou terminar de mandingar. 2-1 Palmeiras. Aí ferrou, hein, Brunão? E a casa caiu. Pensa assim, mano. Negativo com negativo dá positivo. Pensa assim. Quem que é o próximo aí? Não, vou deixar você por último. Vou dar meu palpite agora. Não vou zicar, Brunão. Não vou zicar. Pra mim, 1-1 a partida. Mureta, tá? Não, empate é um resultado, é. Aí foi só pra terminar a mandinga. Tá. Ah, Brunão, aposta em vitória aí, por favor, né, Brunão? Não é possível que o Palmeiras perca pro Bahia, né, mano? É possível. Ah, o meu Aí, palpite, Gil. cara. Bueno. Deixa eu pensar aqui. Mano, tá um Gilberto. clima bem estranho. Mas. Que isso? Vou colocar 3x2 Palmeiras. Os caras. É gol, hein? Aí é gol, hein? Vai por mim. 3x2. Pode ir. 3 do Daverson e 2 do Gilberto. Eu sei que o Gilberto vai meter gol. Isso aí já pode pôr até no cartola lá, gente. Já todo mundo coloca no cartola, gente. O Gilberto estará escalado no nosso ataque do Universo O Osso. Gabriel ele Tem anda nem me dando depois. passagem, me dando Não, eu passe só livre, mano. aceito. Essa rodada, galera, a gente vai falar de cartola amanhã, porque o mercado ainda não abriu hoje. Mas essa rodada a gente tem uns times alternativos, eu e o Brunão. Ele falou, mano, coloca Ítalo. Coloquei Ítalo. Não, Bruno coloca Henrique. Rigoni. Coloca Rigoni. Coloca Bruno Henrique. Coloquei Bruno Henrique. Ele só errou no Sara. O Sara foi o único que ele errou, mas, pô, o cara acertou os outros 3. Então eu só dou passagem. Ele fala, coloca o. O Ederson. Sei lá, Eu mano. falei pra pôr o Coloca o Ederson. Jô. Se ele falasse o Jô, a gente ia colocar o Jô e já ia ter marcado. O Ederson também, eu falei pra pôr, fez 11 pontos. O Patrick Exato. fez quanto, mano? Patrick fez, acho que 12, 11. Eu falei Fez pra ele mais de colocar 10. esse meio de campo. Ederson, Patrick e... E Raul. Benítez. Eu acho que era o Benítez, não é? Não era Raul, que era os 3 de Raul, regularidade. os 3 regularidades. O Raul foi o Eu pior, só mas... esperava, nessa rodada eu só esperava um pouco mais do Gerson, né? Por ter sido. Porra, mas ele fez Ô, 7 louco, pontos, mano. Não, ele foi bem, ele foi bem. Eu esperava só um pouco mais, porque como foi o jogo de despedida dele do Flamengo, não foi? Foi. Foi. Queria 2 gols e um passe.
Eu queria pelo menos um golzinho do Gerson, cara, no mínimo. O E ó, Patrick foi o quinto melhor. O quinto, 1, 2, 3, 4. Foi o quinto melhor jogador da rodada, o Patrick. Ô, Biel, vem comigo, Biel. Vem comigo. É minha Ah, mas aí o Sara foi o terceiro. Não, beleza, mas a estratégia ia funcionar, hein? Sara foi o terceiro. Bem, seguimos, porque o Cartola vai ser amanhã. Palpite status para Palmeiras. Vamos. Por que tem o. Ô, Renato, o que tem um cara ali, mano? Não tô conseguindo enxergar que a minha tela tá pequena. O que tem um cara ali embaixo, mano? esse cara eu vou falar no próximo vídeo que eu vou falar de NBA. Você vai Agora eu falar vou de falar. NBA. Agora eu vou falar só do São Paulo. Tô Vou até. descontente. Renato, não, peraí. Eu vou colocar no mudo. Vou só te ouvir, mano. Também, Eu vou Renatão. entrar Vou no ficar mudo aqui, aqui, ó. Só te ó. ouvindo, mano. Agora, Agora 100%. vamos entrar aí na, na aposta, né? Vamos começar. Começar que eu fiz uma aposta aí com os meninos que eu faria a próxima live, que seria, no caso, hoje seria uma live de futebol. Estamos fazendo um vídeo. Eu falei que se o São Paulo perdesse pro Santos do Diniz, eu ia apresentar de peruca. E o que o Crespo e o Diniz de longe me aprontou? Ganhou do São Paulo. E ainda falei, Tietê não faz mais que 7 pontos. O que o Tietê fez? 7,5. Aí o Brooklyn Nets veio, né? Embalando, saindo da NBA. Pensa num final de semana top. Acho que esse gráfico é melhor aqui, não tem. E detalhe, ainda esqueci uma coisa ainda. Meu cartola. O meu cartola. Foi tudo por água abaixo. Um final de semana. Mas vamos falar do São Paulo. Vamos falar de amor também, Renatão? Ou não? São Paulo que tá vindo numa fase ruim aí, numa fase Caiu aqui, difícil. pessoal, peraí. Continua, pode falar. Pode continuar, Renato. Tá vindo numa fase difícil, a gente perdeu para o treineiro lá, o, o Pardalzinho lá de Santos. E depois a gente empatou com o Cuiabá. Então, meio que. E eu achei estranho, comentando um pouco, não sei se vocês chegaram a ver a entrevista do Crespo após o clássico do Santos. Chegaram a ver? Eu não lembro qual parte especificamente, qual parte você. Que ele tava bem abatido, tipo, ele começou a entrevista bem abatido. Normalmente o Crespo ele é mais centrado, ele, né, pra cima. Ele tava bem abatido na, na entrevista depois do jogo do Santos. Achei até um pouco estranho. Esperava que contra o Cuiabá o time fosse melhorar. Não melhorou. Na verdade melhorou, né? Pelo menos meteu caixa. Vamos lá. Também com o Benítez no meio, o time muda totalmente. É impressionante como esse argentino joga bola. Com o Rigoni também ajudando. E agora é esperar as próximas rodadas. Gostei da atitude do Crespo, porque ele falou que ele era o único culpado. E eu também acho que ele tem praticamente 80% de culpa nos jogos que o São Paulo vem perdendo. Vem escalando mal, vem demorando para mexer. E ainda tem o atraso ainda das lesões, que mais uma vez ele perdeu mais um jogador, que foi o Sara, né? Que não confirmou lesão, falar nisso. Na verdade, não confirmou fratura. Fratura, né? Lesão ainda não foi. Lesão eles ainda estão avaliando. Mas provavelmente perdeu mais um jogador por mais ou menos uns 2 jogos. Então. O próximo jogo já é certeza que ele não joga. Então tá bem complicada a situação do São Paulo, a questão DM, né? E aí, volto a repetir. Até comentei com os meninos. O que tá acontecendo com o DM do São Paulo? Porque, tipo, os caras não passam data. É tempo demais para se recuperar. É toda hora jogador indo e voltando. Tá complicado. Eu acho que já tá na hora já do clube olhar um pouco a parte fisioterápica do clube para tentar melhorar isso. O que a gente tem que separar, Renatão, é a parte médica e a parte fisiológica são duas partes diferentes, né? Por mais que elas rumam o mesmo caminho aí, digamos assim, mas o médico é o que vai reparar, é o que vai pegar o cara machucado e vai retornar ele. E a fisiologia é o cara que vai estudar quem está mais próximo dessa lesão. Mas vamos ser bem sinceros, parece que não tá sendo feito bem nenhuma das duas partes, entendeu? Isso
É difícil, porque, por exemplo, como que o setor de fisiologia ia prever a lesão do Sara, que foi uma lesão de jogo, por exemplo? Não, aí tudo bem. Aí a gente tá falando de uma lesão que ele foi uma pancada. Ele recebeu uma pancada de uma falta que o cara não deu. Beleza. Mas, cara, Benítez, Não, mas aí a gente tem que entender que Luciano, O Daniel Alves também foi pancada. foi pancada. Quem mais foi lesão? Miranda, Luan. Tudo foram lesão, tipo, fisiológicas, que poderiam ter sido antecipadas. Ou que já deveriam ter voltado já, esses jogadores. Aí eu vou te perguntar uma coisa, Natão, para a gente conversar sobre essa questão de contusões aí. Lá no Paulista, o Bruno vai até me ajudar. Lá no Paulista, São Paulo e Corinthians. São Paulo misto, Verdade. misto, reserva, enfim. Não, mas tem que ir com todos os jogadores, É porque que lembro disso. não sei o que lá. Mas Renatão, tem que poupar, porque tem isso, tem aquilo, tem Libertadores. Não tem que poupar nada, os caras são pagos para jogar. Concordo. E Isso aí não é a, não retiro o que eu falei. Não isso retiro o aí que eu não é a falei. conta, isso aí não é a conta do Paulista, que a gente colocou todos os jogadores para ganhar esse Paulista aí, que eu concordo, Pode. tinha que ganhar, tá? Eu concordo, isso aí eu não tiro a razão do clube, nem do Hernan Crespo, não. Mas será que não é a conta dos jogadores jogarem dia sim, dia não, lá, direto e tudo mais, e agora a gente tá pagando essa conta? Concordo. Pode ser que sim. Não retiro o que eu falei. Eu acho que tinha que ter ido sim com os jogadores principal contra o Corinthians. Só que você for parar pra pensar, nós estamos na quinta rodada. O time foi despedaçando aos poucos. O time foi despedaçando aos poucos. Não foi que, tipo assim, todo mundo machucou de uma vez. Foi se despedaçando ao pouco. E não foi Porque tido um cada um é trabalho um em cima cara. disso. E não foi tido um trabalho em cima disso. Ah, mas então você acha que teria que ter poupado alguns jogadores durante as partidas do Brasileiro? Sim, porque chega numa situação dessa, onde o time tá precisando ganhar agora, não tem jogador. É É que melhor é, que você segure um pouco uma peça, um jogo sim ou um jogo não, do que você perder um jogador 4 jogos agora, numa situação que o time tá sem confiança. é o que a gente tem que analisar também, é que no começo do Brasileirão, o São Paulo já estava sem Benítez, já estava Sem Benítez, sem Dani Alves e sem sem Luan. Daniel Alves, sem. O Luan acho que chegou a jogar o primeiro jogo, se não me Não, engano. Contra o Flu, não não, ele jogou? machucou no jogo do Corinthians, que ele saiu e entrou o Nestor. Jogo do Corinthians? Jogo do Corinthians não, desculpa, jogo do Palmeiras, a final, Tá. o último. O São Paulo já estava sem Éder, machucado. O São Paulo já estava sem. é, Não, acho que eram só esses, né? Então, São Paulo já vinha com alguns jogadores machucados no começo do Brasileirão. Como poupar? E aí eu digo como poupar justamente por isso, porque a gente comenta muito entre a gente os jogos, né? Mas eu vou externar um pouco. Se de repente o Éder tá machucado, se de repente o Luciano tá machucado, o Pablo e alguém tem que jogar, o Pablo e o Vitor Bueno, digamos assim, ou um ou outro. Só que daí se a gente coloca esses jogadores, a gente reclama também. E aí essa que é a questão. Pô, o Crespo deve estar lá pensando assim, pô, mano, a gente tem que entender o que a gente quer fazer. A gente quer poupar, eu vou colocar Vitor Bueno, eu vou colocar Igor Gomes, eu vou colocar, sei lá, o Diego Costa, vou Seja colocar o Lucas sincero, Perry. você acha que ele tá escalando bem? Eu acho que a última partida contra o Cuiabá ele escalou bem. A última partida contra o Cuiabá ele escalou bem. As outras partidas que ele colocou o Reinaldo na zaga, ele colocou o Gabriel Sara de lateral, para mim ali ele inventou de uma tal forma e assim, é aquela coisa que eu e o Bruno a gente comenta, se ele acerta, fala que é gênio. Mas para mim passou longe de acertar. Tem o que falar. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. Mas isso tudo que vocês estão falando de. Eu acho que tem que. Eu acho, né? Minha opinião. É separar em duas situações, né? A primeira que é a questão médica e a segunda que é a questão técnica, né? De escalação e tudo mais. Na questão médica, dos jogadores que vocês citaram aí, o Miranda é um cara já mais de idade, certo? O Daniel Alves, por mais que seja pancada, é um cara mais de idade. O Benítez a gente já sabia que ele é de vidro, desde que veio do Vasco. Isso aí é fato.
o Luciano, ele também na carreira dele nunca foi um jogador que se machucasse pouco, né? E ele já começou a se machucar desde o ano passado. Que mais? O Éder também. O Éder, ele fica alternando essa condição física dele aí desde que chegou, né? Então, assim, se você for olhar no contexto geral, tem um histórico por trás desses caras. E aí entra essa questão que vocês falaram. Coloquei todo mundo no Paulista pra ganhar, tudo que eu tinha de melhor pra ganhar, e era um jogo dia sim, dia não, dia sim, dia não, e com Libertadores e sem Libertadores, enfim. Então, com um time que já tem esse histórico e não dá pra exigir tanto num calendário como esse que a gente tá, eu acho que é previsível que isso poderia acontecer. E isso é uma coisa que eu falei pro Gabriel ano passado. Falei, Gabriel, não adianta você lembra que eu falei pra você, né? Não adianta trazer um Sim. treinador bom e você não ter é, elenco, Material Peça de humano. reposição. ainda mais Material humano. e especificamente nessa temporada, porque a gente ia encavalar os calendários, né? Então, por isso que eu sempre falei, eu não defendo o Diniz, mas eu falei que essa era a dificuldade do Diniz, entendeu? Então, acho que eu não tenho a visão de vocês, mas eu olhando assim os jogadores que a gente tá falando, cara, eles têm a probabilidade deles se machucarem era muito grande, assim, sabe? A não ser que o departamento médico de São Paulo fosse um centro milagroso. E outra. E aí, falando mais um pouquinho da parte técnica. O Crespo, infelizmente, ele tá cometendo os mesmos erros do Diniz. Os mesmos erros. Ele não muda o time. É sempre o time com 3 zagueiros. A gente não tem material humano pra jogar mais com 3 zagueiros porque os caras estão machucados. Não dá pra acreditar em Diego Costa. Não dá pra segurar esses caras. Igor Orejuela, que até eu falei que tinha sido uma boa contratação. Como eu errei, porque parece que o cara esqueceu de jogar bola. Igor Vinícius também, que é um peladeiro. O Lisieiro, que foi pra seleção, não voltou ainda, tá lá ainda lá na seleção, Ó, mas eu vou achando que fazer vai uma ser ressalva. O convocado. Lisieiro lá no cara a cara no Paulista, vocês colocaram ele como o melhor no meio de campo. Então, mas futebol é momento. Liseiro não. Eu votei no Liseiro? Não, Vou voltar e ver isso aí. calma, calma, só tô falando que ele foi sim votado Pera, como um dos pera. melhores do meio do campo Vamos, na vamos, nossa vamos pensar o seleção. seguinte: Pode olhar. futebol é momento. Beleza? Futebol é momento. Quando ele foi lá para a seleção, realmente, ele estava bem. Todo mundo tava até comentando, olha, até impressionante, Lisieiro voltou bem, voltou jogando bem. Do nada, o cara voltou da seleção, viu que não foi convocado, acabou o futebol. Mas não é Ó, momento? só, Então, só. mas aí que tá, aí que tá o ponto. É o momento. Ele não tá no momento bom, ele não voltou jogando bola. Ele saiu para ir para a seleção bem. E quando voltou, já não voltou jogando. Mas quantos jogos É, ele fez depois? Foi 2 jogos? 3, acho. deixa eu só completar as informações. Eu vi aqui o Luan jogou contra o Fluminense, sim, Renatão. Confirmei aqui porque eu tinha uma lembrança que ele tinha jogado esse jogo. Eu O lembro que Luan jogou. ele machucou É, ele contra o chegou a Corinthians. sair. Ele chegou a sair contra o Palmeiras. Ele chegou a sair contra o Palmeiras. Palmeiras, mas contra o Fluminense ele já jogou. Ele jogou contra o Fluminense e aí já no jogo de volta contra o 4 de julho ele já não jogou mais. Aí foi que ele estava lesionado. E aí eu retornei aqui. Pode ser que como que chama esse menino aí que você estava falando? Do cabelo pintado aí? Lisieiro. Lisieiro. O Lisieiro, ele pode ter sido votado, mas ele não foi eleito. Aí eu entendi o que o Bruno falou, né? Ele foi votado, né? Mas ele não foi eleito, Bruno. É isso, né? Eu não sei. Não, ele não foi eleito, ele não foi porque eu peguei aqui, eu trouxe o nosso meio de campo, era Luan, Patrick de Paula e Benítez. Hum. Mas eu Um lembro bom que meio ele de foi campo, bem inclusive. elogiado nesse. Não, mas ele jogou bem os 2 jogos. A partir do momento que Eu ele foi não pra concordo. seleção, os 2 jogos da final do Paulista, O Bruno sabe bem a minha opinião sobre o Lisieiro. você acha que ele não jogou bem nas finais do Paulista? Não Mas gosto você dele, não elogiou ele, gosto dele. mano. Você falou que ele vinha bem, que melhorou de lesão, mas que você tinha um pé atrás com ele. Eu não gosto Isso, das decisões. exatamente. Eu não gosto das Exatamente. decisões que o Lisieiro toma, mano. Mas você falou que ele Seus- tava vindo bem. E aí você tava. Só que você não tinha confiança suficiente pra cravar ele, mas que você tava vendo ele Exatamente. evoluindo. Com essas palavras foi o que ele falou, que ele tinha um pé atrás com que o Lisieiro tava vindo bem, mas ele tinha um pé atrás. E realmente, o Lisieiro tava vindo bem, que nem eu falei. Foi pra seleção, quando voltou, já não voltou jogando. Mas é assim, falando especificamente do Lisieiro, ele não tá jogando fora de posição, porque eu vi o Gabriel com você que ele tava indo buscar a bola entre os zagueiros. É isso que ele faz em São Paulo?
Assim, a posição dele, ele sempre foi esse segundo volante, de repente chegando um pouquinho mais à frente com um pouco de qualidade. Ele volta mais para buscar e para armar o jogo, exatamente porque ele tem um pouquinho, ou pelo menos o Crespo vê um pouquinho mais de qualidade na armação de jogo dele do que por exemplo, o Luan, né? A ideia de jogar com os 3 zagueiros é que se aproxime o volante para jogar com os 3 zagueiros para iniciar a, a armar o jogo, né? E aí ele prefere o Lisieiro fazer essa função do que o Luan. Mas eu, sinceramente, eu não. Assim, continuo falando, eu ainda tenho esse pé atrás com o Lisieiro. Para mim, ele é um bom jogador, mas para um jogador já que não é mais novo, não é mais moleque, né? Ele já tem alguns anos de futebol e por mais que ele passou muitos anos lesionado, ele já tem que ter uma cabeça e uma tomada de decisão melhor. Aí, para mim, a tomada de decisão dele ainda é ruim. E quem colocaria no lugar dele? Nestor, Concordo. para mim é Nestor. O Nestor, assim, não que o Nestor seja muito mais jogador que ele, mas é como a gente comentou, futebol é momento. E se de repente ele tá, no momento ele não tá tomando as decisões corretas, você tem que trocar. Coloca o Nestor, mas o Nestor foi expulso. Tudo bem, foi um lance infeliz e a gente já discutiu de se foi ou não foi, se valeu ou não valeu, se foi. A gente já discutiu isso, mas independente disso, para mim, se colocar, ele vai jogar, ele vai fazer essa função de trazer e levar a bola. E eu digo mais, até na ausência do Luan, para mim ele deveria ser escalado de primeiro volante sim, como ele foi escalado em vários jogos, exatamente porque daí a gente não precisa ter o Liseiro voltando, entendeu? Então podia muito bem sim colocar o Nestor de primeiro volante, e aí essa formação que ele está colocando o Sara de segundo volante, colocar o Sara de segundo volante. Porque o Nestor começaria, o jogo entregaria com mais qualidade para o Sara, e o Sara faria a distribuição com mais qualidade também para os outros jogadores. Então, para mim, era uma forma de montar o time. Mas é claro, o Crespo, ele está lá no dia a dia, ele sabe melhor como armar a equipe dele. Claro que a gente vai discordar em alguns momentos, mas querendo ou não, ele tem maiores informações do time do que a gente. Né? Você acha que ele já teria que ter mudado a formação tática? Eu não acho que não, mano. Assim, por mais que a gente. Eu vou concordar até que tem certo sentido nessa questão de comparação. Tá que nem o Diniz, que não muda a forma de jogar. Mas, mano, você não vê sei lá, o Rogério Ceni perdendo lá no Flamengo e ele trocando vamos colocar 3 zagueiros agora. Não, vamos colocar isso aqui, não sei o quê. Ou se vou partir para mais longe. Você não vê o Guardiola perdendo 2 seguidas lá e nego perguntando para ele se ele não vai mudar o esquema dele. Você não vê o Klopp sendo questionado com Outro isso. dia eu vi os caras comentando o contrário do que você tá falando. Que que o É, Guardiola faz várias testes e ninguém fala nada dele. E aí aqui no Brasil a gente faz essas alterações e o pessoal critica. é É que que os assim, testes pra dele lá dão mim, certo, né? eu acho que pra Então mim é assim, ó. Pra mim, o técnico ele tem que ter o tato do time, que eu falo. O tato que é o quê? Cara, vai chegar uma hora que você não tem jogador, você não tem material humano pra você jogar daquela maneira. Que nem chegava uma hora que na época do Diniz, que o São Paulo não tinha jogador pra jogar como ele queria que jogasse. E aí ele continuava a mesma coisa, ele mudava, colocava o Tietchan em todas as posições, colocava o Vitor Bueno em todas as posições. E aí a mesma coisa que só que o Crespo, além de ele não tem ninguém debaixo da asa, porém ele fica jogando os moleque, ele joga os caras em posição errada. Então eu acho que assim, ele tem que ter o tato que vai chegar um momento que ele vai ter que mudar a tática. Mas Não espera aí, tem jeito. se ele tá colocando os moleques em posição errada, quer dizer que ele tá mudando. Tá, ele muda a peça, ele não muda o esquema tático. Ponto. É o esquema Entendeu? tático que ele se sente mais à vontade de jogar, Renato. Não adianta falar, tudo bem, eu concordo com você que os técnicos eles têm que estar abertos a mudança e tudo mais. Mas ele já tá numa situação ruim. Você acha que ele vai abrir mão do sistema que ele conhece, do sistema que ele joga, do sistema que ele se sente mais à vontade, justo numa fase ruim? Eu pensaria, de verdade. Eu acho Eu pensaria. complicado, mano. Eu acho complicado porque se já tá ruim, ele vai fazer uma coisa que ele não tá acostumado a fazer, a chance de dar ruim é pior ainda, sabe? Eu penso nesse sentido. Mas vamos lá, vamos. A gente já falou muito sobre São Paulo. Vamos fechar aqui as informações do São Paulo. Temos ali o. Como chama o menino ali, o Renato? Que tá cabisbaixo ali que nem você? O KD, Kevin Durant. cadê Cadê? o. Cadê o título da NBA? Cadê? Ah, meu Deus. Renato, começa dando o seu palpite para Ceará e São Paulo lá em Ceará.
São Paulo visita o Ceará. Lembrando que o Ceará nessa rodada ganhou do Atlético Dinheiro, né? E agora enfrenta o São Paulo lá em Ceará. 2-0 São Paulo. 2-0 São Paulo. Gols de Ah, Pablo, que com certeza vai ser titular. E com certeza não. Se ele for com o time mesmo do jogo passado, o Pablo é reserva. mas agora não tem o Sara, né? Mas tem o Nestor. Enfim, Pode né? Ele ser. vai armar. Ele vai armar ainda. Mas enfim, Pablo e Pablo e Rigoni. Vou acreditar no gol do Rigoni agora. Pablo e Rigoni. Rigoni vai se machucar, coitado, na próxima partida. Gu, Pode palpite, palpite para São Paulo, para Ceará e São Paulo. Se você quiser tirar do mudo, pode tirar. Vamos lá, acho que vai Sucesso. ser 2-1. 2-1 para quem? Ceará. 2-1 pro Ceará. Tem que perguntar, né? Vina. Brunão, seu palpite. Se o Vina jogar, beleza. O Vina deu da assistência hoje pro segundo gol, né? Beleza, Tá vendo? assistência. Meu palpite, caramba, que jogo difícil de me palpitar. Vou dar uma muretada aqui, mano. Quer uma dica? Uau. Vem cá que eu te mostro. Cara, nunca imaginei que eu fosse falar isso, tá? Nunca imaginei. Mas eu concordo com o Renato. 2-0 São Paulo. 0-2 aí. Tô mudado. Decepção em dobro na rodada. 0-2. Bem, senhores, esses foram os palpites pro jogo de São Paulo. Aí a gente falou bastante sobre São Paulo, bastante assunto, né? Falamos também sobre o Palmeiras, falamos sobre Corinthians, Santos, Red Bull Bragantino, que é o líder do Campeonato Brasileiro. E aí chegamos às considerações finais, né? Temos alguma coisa a acrescentar aí? Alguém quer falar alguma coisa? Lembrando só, galera, que esses vídeos aqui que a gente está gravando, a gente vai lá gravar ao longo da semana, mas não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque sempre que a gente começar um vídeo ou uma live, vocês vão estar sabendo. Por exemplo, esse vídeo aqui, eu não sei o dia que vai sair, o Brunão depois pode falar para vocês, mas pode ser que ele saia depois do vídeo. Amanhã? Então eu tô falando com você. Tô falando com você aí, ó, hoje à noite, se você não se ligar, você pode perder a nossa live do Cartola, entendeu? Vai ter live do Cartola, vamos montar o time do Universo Oz, e se você não tiver inscrita ou com o sininho ativado, você pode perder essa live. E olha que o time tá indo melhor que o Renato, hein? Eu indico que vocês sigam aí a gente e acompanhem a nossa live de hoje, no caso, vocês vão estar vendo esse vídeo hoje. Acompanhe essa live da montagem do time. Quero sim deixar as considerações. Deixa, claro. Diniz e Tietê, eu odeio vocês dois. Vocês longe, Kevin longe, Durant, vocês não? conseguem me fazer raiva. Não, ele é ídolo. Vocês dois longe conseguem me fazer raiva. Renatão, fica bem. Então, Renato, vamos fazer assim, mano. Pode tirar a peruca aí. Eu vou deixar você tirar a peruca na live ao vivo. Ó. Pode tirar. Bem-vindo de volta, Renato. Brunão, quer fazer suas considerações finais aí? Não, minhas considerações finais tá na tela aí, ó. Não tenho mais. Nada a acrescentar. Imagens falam mais que 1000 palavras, né? O velho ditado tá aí, ó. Se fosse eu que tivesse feito, eu tinha colocado a linguiça de Bragança aí. Gu, quer falar mais alguma coisa aí sobre algum assunto que a gente tenha falado ou algum outro assunto? Não, a única coisa que tem que falar é uma coisa que qualquer corintiano faria. Vai, Corinthians. Nossa. Senhores, isso é sinal que a gente tem que se despedir. Chegamos ao final. Tá na hora de dormir, meu Deus do céu. Chegamos ao final do nosso vídeo aqui sobre o assunto de futebol e o nosso giro da rodada que a gente faz durante toda a semana. Semana que vem tem mais, mas não deixem de acompanhar a nossa live de Cartola amanhã. E esses vídeos sairão ao longo da semana e vocês vão assistir muito o Universo Oz durante a semana. E até a próxima. Fechou? Valeu, brigadão. Falou. É nóis. É nóis. E ainda não está encerrado, porque falou, pessoal. Acabou aqui, eu vou descer já lá embaixo.
É isso. Vai descer lá embaixo. Meu povo, a nação corintiana. Eu tô morrendo de sono.